Olá, eu sou a Sara e hoje venho-vos falar da diferença que houve da era da Idade Média para o Renascimento, a época renascentista. E isso é muito importante para hoje compreendermos que nós estamos num segundo êxodo. O êxodo foi a parte em que o povo de Deus instalou-se no Egito, através de um filho de Jacó, que era José, que foi vendido pelos irmãos e foi parar como escravo ao Egito. Os irmãos não gostavam dele porque ele tinha sonhos que diziam: eu sonhei com um ramo de trigo e vocês estávamos todos a apanhar ramos de trigo, cada um era um ramo de trigo, e eles estavam-se a prostrar todos a mim, e os irmãos diziam: isso é impossível, nós nunca te vamos adorar, tu nunca serás o nosso líder. E então eles não gostavam dos sonhos que José tinha, e então desfizeram-se de José, vendendo-o, dizendo ao pai que ele tinha morrido. E então o que aconteceu foi que Deus estava a preparar um momento para enviar todos os seus descendentes, os filhos de Jacó, para o Egito, porque ia haver fome e ia haver escassez. Então José esteve no centro de guardar alimentos durante 7 anos, porque os últimos 7 anos, então durante 7 anos as colheitas foram abençoadas, eles armazenaram bastante comida para a segunda série de 7 anos e de escassez e de pobreza alimentar, pudesse haver alimento para esse tempo todo e para todas as nações que fossem pedir auxílio ao Egito. E foi nessa altura que os irmãos de José voltaram ao Egito e eles não sabiam, não reconheceram o irmão José, que estava como líder a organizar a distribuição de alimentos. Então aí José disse aos irmãos: eu sou o vosso irmão, Deus não se preocupem com tudo o que aconteceu por me terem vendido, eu não guardo mágoa disso. Deus fez as coisas para nosso bem e a partir daí ele chamou toda a sua família e todos os seus irmãos e familiares e filhos e noras e cunhadas e tudo, chamou-os para virem viver com ele no Egito. E o seu pai, foi aí que ele soube que José não tinha morrido, e aí se iniciou os 400 anos de ficar no Egito, do povo se multiplicar, nasce gente, morre gente, o povo aumenta, e então foi nessa altura, nesses descendentes, que nasceu Moisés, foi salvo no momento em que o povo de Deus estava a multiplicar-se grandemente, e então o faraó disse que todos os meninos deveriam morrer, porque entretanto eles são mais do que nós e depois vão querer mandar em nós. Então aí eles fizeram do povo escravos, deixaram de ser um povo que estava ali a viver em comunidade e passaram a ser escravos. Os pais de Moisés acharam a criança tão bonita que não tiveram coragem de o matar. A mãe amamentou-o durante algum tempo, depois a criança começou a crescer, não conseguiram guardar, escondê-lo mais, e então deixaram-no num cesto no rio. E a filha do faraó encontrou e adotou. Já era mão de Deus a trabalhar, então ele cresceu como um príncipe, porque ele era filho. Ele foi adotado pela filha do faraó, ela era princesa. Então Moisés nasceu como um príncipe, cresceu com a educação de um príncipe, e Deus, depois ele, aos 40 anos, resolveu sair dessa vida e ir viver com o seu povo. Como o seu povo, ele foi para o deserto. Ele não gostava da forma como os egípcios tratavam os hebreus, que ele revoltou e ele saiu dali. E então isto foi assim resumidamente uma passagem de como o povo foi para o Egito. Porque José estava no Egito. José trouxe os seus irmãos que se multiplicaram, desses povos nasceu Moisés, e foi Moisés que Deus foi chamar
para retirar o seu povo dali como escravos. Eles eram muitos, eu acho que era mais de 1 milhão de povo, era mesmo muita gente. Eles estavam mesmo muito aumentados em número. E aquilo foi 400 anos ali de uma cultura que estava a absorver o povo de Deus estava a absorver as novas vivências da cultura egípcia e a cultura egípcia estava a invadir a fé e as crenças, a forma de crer em Deus, a forma correta estava a ser foi completamente anulada, foi esquecida. Isso deixou completamente de ser uma prioridade. Eles estavam ali, eles estavam completamente. 400 anos depois foi difícil. E isso, comparado aos dias de hoje, tem a ver com a época do Renascimento. Nós estamos num momento igual ao que o povo estava no Egito. Nós, é desde a época do Renascimento que veio trocar tudo. E nós, na escola e em todo o lado, nós já estamos assim há mais de 400 anos nisto, de lavagem cerebral e nós ouvimos coisas totalmente contrárias à fé, contrárias à existência de um Deus, contrárias à existência de uma terra plana, imóvel. É verdadeiramente um distorcimento completo e isso trouxe a apostasia. A apostasia é um momento em que as pessoas estão apostatadas, estão longe, estão distantes de Deus. Jesus disse que nada nada do pecado, do auge do pecado, aconteceria sem que o povo, a nível mundial, estivesse apostatado. Todas estas coisas só acontecerão quando vier a apostasia, quando as pessoas estiverem completamente afastadas da realidade que nasceram e para o que foram criadas. Pronto. E então as principais diferenças entre a Idade Média e o Renascimento foi: na Idade Média a Bíblia era a verdade, ponto. Vivia-se para Deus. Deus era o centro, era teocentrismo. Teo é Deus, então era o teocentrismo. Deus estava no centro de tudo. As pessoas viviam da natureza, do que a natureza dava, e sabiam que quem controlava a natureza era Deus. As pessoas não davam... o homem era irrelevante porque o centro de tudo era Deus. Era a fé que regia as pessoas. E depois, na época renascentista, houve bastantes alterações que foram iniciadas, em que o homem passou a ser o centro, passou a ser o importante, os sentimentos do homem, o prazer humano, deixou de se ter fé para se passar a ter justificações sobre as coisas, ou se observa e se comprova, ou então não existe. Deixou de se viver um mundo espiritual para a alma e passou-se a viver para a matéria. As pessoas começaram a fazer comércio, deixaram de viver do que a terra dava a cada família, em cada terreno, passaram a comercializar. Eu vendo-te, tu vendes-me, e depois começaram a viver do comércio. E aí afastava um bocado, ou de uma forma natural, o que Deus poderia mostrar: olha, estás a ir bem ou não estás a ir bem. Porque as pessoas se viviam da natureza e se não estava a correr como devia, era porque havia erros, era porque havia pecados. E as pessoas na Idade Média assumiam que havia pecado e que era tudo consequência do pecado ou de bênçãos, e a partir do Renascimento isso deixou de acontecer. E isto é o nosso Egito. O Renascimento está a ser o nosso Egito, está a ser o que nos está a confundir, e que é também a Babilónia falada agora no fim
Em Apocalipse diz: "E ouvi uma voz no céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas." Deus vai vir com ira contra a Babilónia. Em Jeremias 51:45 diz: "Sai do meio da Babilónia, ó povo meu, deixa e salva cada um a sua própria vida da inflamada ira do Senhor." Então, Deus vai vir contra a Babilónia. Sai dela, povo meu. A Babilónia é referente à Torre de Babel, que foi construída onde o povo falava uma única língua, e nessa língua eles conseguiram organizar-se para começar a construir uma cidade, e aí também queriam ser independentes e não viver dependentes de Deus, e Deus confundiu as línguas, então chama-se Babel, confusão. E quando Deus diz: "Sai dela, povo meu, sai da Babilónia", sai dessa confusão, sai dessas ideologias que te foram implementadas, que te foram ensinadas, que te foram incutidas para não sofreres dos castigos delas. E esta Babilónia de Apocalipse também está ligada à marca da besta. Porquê? Porque as pessoas estão tão confundidas do que é a existência de um Deus e do que é ter fé, que elas vão agarrar-se somente às soluções que o mundo pode dar, e essas soluções vão trazer consequências, vão trazer chagas, feridas, sofrimento a quem receber essas soluções, a marca, o nome, a imagem da besta. E isso vem devido à confusão que o povo está a viver nos dias de hoje. Isto também está ligado. O povo de Deus foi 70 anos cativo na Babilónia. E nós também temos aqui Israel, que Israel é a figueira. Eles falam que Israel é um sinal, que nós devemos estar atentos a Israel. E Israel teve o seu salvador, se formos a ver, político, há mais de 70 anos, que foi a ONU. A ONU veio dar independência a Israel. Israel conseguiu se tornar novamente uma cidade, uma capital, por causa da ONU. A ONU veio e foi feita após a Segunda Guerra Mundial, em 45, para trazer paz e segurança. E a Bíblia diz-nos que quando andarem em 1 Tessalonicenses 5:3, quando andarem a dizer paz e segurança, repentina destruição virá. E a ONU tem muito e usa muito para a nossa paz, para a segurança, para a paz, segurança. É tudo por causa da paz e segurança. Portanto, Deus avisou, temos de estar atentos. Biblicamente, nós estamos há mais de 70 anos debaixo das leis que a ONU tem organizado e feito mundialmente para poder manter a paz e segurança no mundo. E o povo de Deus também esteve cativo na Babilónia 70 anos, e Deus disse: no fim dos 70 anos eu vou buscar o meu povo. E nós estamos há mais de 70 anos sobre leis que hoje em dia se estão a tornar aberração para Deus, estão abominação. As leis que estão a ser impostas através da ONU, a nível mundial, estão a ser ainda piores do que foi no Renascimento. Agora estamos mesmo num momento de troca total dos valores de Deus. Isto é só um início geral do que hoje podemos comparar ao que foi. Vou-vos deixar com esta reflexão. Sintam-se abençoados em nome de Jesus. Amém.